Em 12 de maio de 2022, restos mortais de uma mulher foram encontrados em uma área arborizada de Westboro, na Carolina do Norte, próximo a um arsenal da Guarda Nacional. O corpo, sem identificação, estava parcialmente vestido. Ela usava apenas um sutiã preto e uma calça leg, e sua idade foi estimada entre 20 e 40 anos. Nenhum registro de pessoas desaparecidas correspondia à descrição, e sua verdadeira identidade nunca foi descoberta. Desde então, ela passou a ser conhecida como Anson County Jane Doe. Acredita-se que ela tenha morrido por volta de 2021. A causa da morte nunca foi divulgada oficialmente. Uma das principais pistas veio de uma câmera de trilha instalada em uma área de caça nas proximidades, que havia sido posicionada para monitorar todo tipo de animais que passavam naquela região. Mas, ao invés disso, ela registrou imagens de uma mulher desconhecida, vestida exatamente como o corpo encontrado, vagando pela floresta. Nas imagens, é possível vê-la andando com dificuldade apoiada em um galho grande e mudando de direção repetidamente. As autoridades acreditam que ela pode ter se ferido ao atravessar um riacho nas redondezas. Há quem especule que ela estava em surto psicológico. Outros acreditam que talvez ela estivesse fugindo de um cativeiro. O caso ficou ainda mais intrigante em fevereiro de 2022, cerca de 6 meses após a gravação das imagens. Caçadores relataram ter encontrado uma mochila com uma quantia não revelada de dinheiro nas proximidades do arsenal. No entanto, quando voltaram ao local, a mochila havia desaparecido. As filmagens na câmera de trilha também não trouxeram novas pistas, e as autoridades permaneceram discretas, sem divulgar maiores detalhes sobre a investigação ou sobre a mulher. A identidade dela continua sendo alvo de muita especulação online. No Facebook foi até criado um grupo com mais de 123 mil membros para compartilhar fotos de pessoas desaparecidas e tentar ligar a casos não resolvidos. Uma das teorias que ganhou bastante força é a de que a mulher nas imagens seria Amber Ray Johnston, de 36 anos, desaparecida desde agosto de 2021, do condado de Mojave, no Arizona. Amber foi vista pela última vez em Bullhead City. Ela estava a caminho de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, mas desapareceu após uma parada em Winston-Salem. Sua última postagem no Facebook foi em 19 de agosto de 2021. Pouco depois, o seu cartão Vale Refeição foi usado por outra mulher, que depois disse tê-lo comprado do namorado de Amber. Antes de desaparecer, Amber apresentava comportamento paranoico e sinais de instabilidade mental. Por coincidência ou não, o seu caso também segue sem solução. A semelhança física entre Amber e a mulher nas filmagens é nítida, e o período de seus desaparecimentos coincide com as imagens registradas. No entanto, até o momento, as autoridades não confirmaram se realmente se trata da mesma pessoa. Por enquanto, Anson County Jane Doe continua sendo uma entre as mais de 14 mil vítimas não identificadas nos Estados Unidos. A Torre de Queda Livre de Orlando era considerada por tirar o fôlego, literalmente. Com seus impressionantes 430 pés de altura, a atração prometia adrenalina pura ao levar os visitantes ao topo antes de soltá-los em uma queda vertiginosa. Mas em 24 de março de 2022, o que deveria ser mais um passeio eletrizante se transformou em tragédia. Um dos visitantes não voltou da queda como esperado, e aquele dia mudou para sempre o destino da atração. O adolescente de St. Louis, Tyree Senso, de apenas 14 anos, estava de férias na Flórida com sua família e um amigo. Quando chegaram à fila da atração, os funcionários perceberam que Tyree era maior do que o esperado. O manual da torre especificava um limite de peso de 130 kg, e Tyree, com 1,95 metros de altura e pesando 174 kg, era muito grande para o assento. Como resultado, o sensor do arnês teve que ser ajustado manualmente. O assento foi afrouxado e depois reapertado, criando uma lacuna maior do que o normal entre o arnês e o corpo de Tyree. O funcionário que estava auxiliando Tyree tinha apenas 3 dias de experiência no parque. Ele acreditava que, devido ao ajuste, a luz indicadora ficou verde,
sinalizando que era seguro continuar. Pouco antes da atração começar, Tyree percebeu que algo de errado não estava certo e supostamente disse ao amigo ao lado: "Eu não sei, cara. Se eu não descer em segurança, tu pode, por favor, dizer para minha mãe e pro meu pai que eu os amo?" A foto a seguir mostra Tyree segundos antes da gôndola começar a subir. Dá para ver que a barra do ombro dele está visivelmente mais solta do que a do seu amigo. Quando o brinquedo atingiu a altura de 430 pés, Tyree entrou em pânico, percebendo que não estava devidamente preso. Mas, infelizmente, já era tarde demais. O brinquedo entrou em queda livre e, por causa da força G, Tyree foi puxado para fora do assento e lançado para o concreto, batendo a cabeça primeiro. Ele morreu imediatamente após o impacto. A família de Tyree processou os proprietários do parque de diversões, alegando que não havia limites de peso visíveis ou balanças na entrada da atração. Após descobrir os detalhes do que aconteceu, a mãe de Tyree questionou por que ele não foi impedido de entrar. Ele foi recusado em outros passeios, então por que não nesse? E ela acrescentou: "Eu entendo que ele era uma criança e queria andar com um amigo, mas como adulto ou funcionário, a decisão não deveria ter sido tomada. Os sentimentos dele poderiam ter sido feridos, mas ele ainda estaria aqui." A família de Tyree entrou com uma ação por morte injusta contra os donos do parque, e o caso foi resolvido por um valor não divulgado. Em 20 de setembro de 2022, Emma Brown, uma menina de 12 anos, e seu pai Daniel Brown combinaram de praticar tiro no quintal de sua casa em Paulville, Texas. Daniel, dono de um negócio de armas de fogo, criou Emma em um ambiente cercado por armas e munições. Naquela tarde, pai e filha posaram para uma foto antes da prática de tiro, sorrindo enquanto seguravam armas. Um momento que parecia ser apenas mais uma atividade rotineira entre os dois. No entanto, Daniel não fazia ideia dos planos secretos de sua filha. Emma havia feito um pacto com uma amiga de 12 anos de Lufkin, Texas, para matar as suas famílias e depois fugir juntas para a Geórgia. Logo após tirarem as fotos, Emma atirou em seu pai, atingindo-o no abdômen. Em seguida, fugiu pela entrada de cascalho da casa e, a poucos metros de distância, disparou contra si mesma na cabeça. Daniel sobreviveu ao ataque e se recuperou após alguns dias no hospital. Emma foi encontrada ainda com vida, mas faleceu 2 dias depois, em 22 de setembro. A amiga envolvida no plano foi presa e acusada de conspiração para cometer assassinato. As autoridades não divulgaram detalhes adicionais devido às leis de proteção à identidade de menores do Texas. E ninguém sabe o porquê Emma desistiu do seu plano original. Na próspera e tranquila Sugar Land, um subúrbio de alto padrão nos arredores de Houston, Texas, a noite de 10 de dezembro de 2003 começou com um clima de celebração para a família Whittaker. Os pais, Ken e Trisha, decidiram levar os 2 filhos, Kevin e Thomas, para jantar em um dos restaurantes favoritos da família, o Papa Seafood Kitchen. A ocasião era especial. Comemoravam o que acreditavam ser a formatura de Thomas na Sam Houston State University, uma conquista que enchia os pais de orgulho. O ambiente à mesa era leve, cheio de risada, conversas animadas e brincadeira entre os familiares. Como gesto de reconhecimento e carinho, Ken e Trisha presentearam Thomas com um relógio Rolex avaliado em $44 mil, um símbolo do orgulho e da confiança que depositavam no seu filho, né? Em meio ao jantar, em um momento espontâneo e descontraído, Ken pegou a câmera e pediu que Trisha, Kevin e Thomas posassem juntos para uma foto. O clique registrou os 3 sorrindo abraçados, com os rostos iluminados pelo momento. Era uma daquelas imagens que à primeira vista exalavam harmonia e amor familiar. Seria difícil imaginar o que estava por vir. Por volta das 8 da noite, a família deixou o restaurante e retornou para casa. Enquanto subiam as escadas, Thomas ficou para trás, dizendo que esqueceu algo no carro, e Ken o esperou. Assim que Kevin abriu a porta, um homem com uma máscara de esqui surgiu, ergueu uma arma e abriu fogo contra a família. Em poucos segundos, todos estavam no chão, feridos por balas. Vizinhos, alarmados pelos disparos, chamaram a polícia enquanto o atirador fugia pelos fundos. Quando os policiais chegaram, encontraram Kevin, de 19 anos, já sem vida.
Trisha foi levada de helicóptero ao hospital, mas não resistiu. Milagrosamente, Ken sobreviveu a um tiro no peito e Thomas escapou com um ferimento no braço. Inicialmente, como de praxe, as autoridades trataram o caso como um roubo mal sucedido. Curiosamente, o suposto ladrão abandonou a arma no local, mas as impressões digitais nela não levaram a nada útil. Mais tarde, descobriram que a arma veio do cofre dos Whittakers, no andar de cima, sugerindo que o criminoso conhecia a casa. Os detetives notaram algo estranho também. Nada de valor tinha sido levado, e as portas e as gavetas pareciam ter sido mexidas com um certo cuidado, como se alguém quisesse evitar muita bagunça. No dia seguinte, a verdade começou a vir à tona. Thomas escondia um segredo dos pais. Ele não havia se formado. Na real, era um calouro na universidade, com um GPA de apenas 1,4 por não frequentar as aulas. Alguns dias após o ataque, Ken e Thomas foram ao funeral de Trish e Kevin, que reuniu mais de 1.000 moradores de Sugarland, chocados com um crime tão brutal em sua pacata cidade. Policiais também estavam presentes, mas não apenas para prestar condolências, e sim para observar Thomas de perto. Isso porque, na véspera do funeral, Adam Heap, um ex-colega de quarto do Thomas, foi à delegacia e fez uma revelação um tanto curiosa. Segundo ele, em 2001, Thomas o procurou com um plano sinistro: assassinar a sua família para herdar a casa e cerca de $1 milhão em seguro de vida. Thomas teria oferecido a Adam uma parte do dinheiro para encenar um roubo, matar a família e até atirar em seu braço para tornar a história mais convincente. Quanto mais Adam contava, mais os policiais percebiam que o plano descrito era assustadoramente semelhante ao que aconteceu naquela noite de dezembro. Com o interrogatório de Adam, mais 2 nomes apareceram: Chris Brasher e Steve Champagne, amigos de Thomas da faculdade que trabalhavam com ele em um clube de campo. Mais tarde, testes de DNA ligaram os dois à cena do crime. Percebendo que o cerco se fechava, Thomas fugiu. Um belo dia, ele disse ao pai que ia ao clube e desapareceu sem deixar rastros. Enquanto as autoridades o procuravam, focaram em Chris e Steve, e sob pressão, Steven confessou. Ele foi o motorista da fuga, Chris, o atirador, e Thomas, o mandante. Steven levou a polícia a uma bolsa jogada no lago Conroe, contendo evidências como rádios, garrafas d'água e munição compatível com os cartuchos do crime. Quase 2 anos depois, em setembro de 2005, Chris e Steven foram presos, e Thomas ainda estava foragido. Sem que a polícia soubesse, ele havia recomeçado a vida no Novo México, com um apartamento, um emprego em uma loja de móveis e até mesmo uma namorada. Para a família dela, ele inventou uma história bem convincente, dizendo que levou um tiro no ombro enquanto servia no Afeganistão. Mas sua farsa acabou quando Rudy Hills, um homem que Thomas pagou $3.000 para assumir a sua identidade, o denunciou. Preso no México e extraditado, Thomas foi acusado de matar a sua mãe e o seu irmão. Investigações revelaram que ele tentou executar o plano várias vezes com outros conhecidos, mas algo sempre o impedia. Em uma entrevista à NBC News, Thomas disse que, ao planejar os assassinatos, ele estava meio que no piloto automático, num estado de entorpecimento. Condenado à morte, ele viu seu destino mudar em 2018, quando, 40 minutos antes da execução por injeção letal, o governador comutou a sua pena para prisão perpétua, após apelos do pai, que argumentou que matá-lo só o tornaria vítima novamente. Hoje, Thomas segue na prisão, onde passará o resto da vida. O pai perdoou o filho, casou-se novamente e escreveu um livro, Assassinato por Família, a incrível história real da traição de um filho e do perdão de um pai. Para muitos, o mais perturbador é olhar aquela foto do jantar. Uma família aparentemente feliz, sabendo que, enquanto sorria, Thomas já contava as horas para que todos ao seu redor estivessem mortos.